Hoje meditaremos nas palavras de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 ao 14, onde Jesus Cristo nos fala que existem dois caminhos para trilharmos na nossa vida aqui na Terra, o estreito e o largo, e ele nos desafia a escolhermos o estreito. Seja bem-vindo a mais essa meditação das palavras de Jesus, e eu convido você para orarmos pedindo que o Espírito Santo ministre aos nossos corações. Obrigado, querido Deus, pela oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua Palavra. Nós convidamos o Teu Espírito Santo para ser o nosso professor, ser aquele que vai nos dar discernimento para compreendermos as verdades que precisam ser ditas e recebidas na nossa mente e no nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. A ideia central de Mateus 7, versículo 13 e 14 é sobre a escolha entre dois caminhos, o caminho largo, que leva à perdição, e o caminho estreito, que leva à vida. O que Jesus deseja com essas palavras é nos instruir a entrarmos pela porta estreita, porque muitos seguirão o caminho largo. Caminho esse que é fácil, mas que certamente nos levará à destruição, enquanto o caminho estreito, ele requer esforço e comprometimento, mas nos levará à vida eterna. Façamos aqui agora a leitura das palavras de Jesus contidas nesses dois versículos, Mateus 7, versículo 13 e 14. Assim nos dizem as palavras de Jesus: Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Vamos ler agora na versão da NVI. Esses mesmos dois versículos, na versão NVI, falam assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Na nossa jornada pela vida é crucial fazermos escolhas sábias. Com toda certeza, as decisões que tomamos lá no passado foram elas que nos trouxeram onde estamos hoje. A pergunta que não devemos deixar de fazer é onde as decisões que estamos tomando hoje nos levarão. Essas palavras de Jesus nos lembram que diante de nós sempre existirão dois caminhos a serem percorridos. Teremos que fazer uma escolha entre o caminho largo ou o caminho estreito, a porta larga ou a porta estreita. Certamente o caminho largo será mais atrativo e será mais fácil. Mas Jesus nos lembra que, apesar das aparências, o caminho largo pode nos levar à perdição. Será que você consegue parar um pouco e refletir e fazer um paralelo entre as tentações do mundo e a facilidade do caminho largo? Você consegue ver, perceber essa conexão, essa relação entre os dois? É claro que o caminho estreito nos parecerá desafiador, além do fato de requerer de nós um comprometimento, pois para percorrer esse caminho será necessário muito esforço, muita renúncia e sacrifícios, com certeza. Não podemos nos esquecer de que a jornada cristã, essa que nos conduzirá para o centro da vontade de Deus, para dentro da vontade de Deus, essa jornada será marcada por dificuldades e por renúncias. É por isso que muitos entre nós não têm coragem de escolher esse caminho. Mas é você quem está ouvindo essas palavras de Jesus. O que você vai fazer? Qual é o caminho que você deseja escolher para fazer parte da sua jornada cristã? O caminho largo ou o caminho estreito? Escute aqui, eu e você
precisamos diariamente parar e refletir um pouco sobre qual o caminho que nós estamos seguindo. Por que isso é tão importante? Porque hoje você ainda tem a oportunidade de escolher o caminho estreito, que é o caminho que nos leva para vivermos no centro da vontade de Deus. E, como consequência, não nos arrependermos. Você precisa ter coragem de perseverar nesse caminho. Não será fácil. Nunca esqueça que será esse caminho que te levará à vida eterna. Jesus nos lembrou certa vez quando ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andar nesse caminho estreito é andar sobre os princípios, sobre os ensinos da palavra de Jesus. Então, faça escolhas alinhadas com a vontade de Deus. E essas escolhas são diárias. São escolhas que você precisa fazer ainda hoje. Certamente as dificuldades virão, mas não desanime diante das dificuldades desse caminho estreito. Viva uma vida de compromisso e fidelidade a Jesus Cristo. Esse é o desejo de Jesus quando falou essas palavras para os seus discípulos naquela ocasião e também para mim e para você. Amém? Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Obrigado, Deus, pela ação do teu Espírito ministrando aos nossos corações mais uma vez, nesse momento. E nós queremos orar pedindo a ti, Senhor, pedindo que tu nos ajude, que tu nos capacite, nos dê força para seguirmos pelo caminho estreito, permanecermos no centro da tua vontade, do teu querer. Nós nos comprometemos, Senhor, a buscarmos a tua vontade, a vontade de Deus Pai, em todas as nossas escolhas daqui para frente. Mas nós precisamos de ti. Nos ajude, Senhor. Nós oramos nesse momento, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que nos desafiou com essas palavras. É em nome dele que nós oramos e pedimos a ti. Amém.